Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Atenção, em 5 segundos, direto ao ponto. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Ok, de volta agora, 10 horas 4 minutos. Estamos começando mais um programa direto ao ponto, aqui no município de Novo Oriente. Até meio-dia, as informações, atualizações, as notícias aqui da sua localidade, a nível de estado, nacional e também internacional. Direto ao ponto, a comunicação, mixagem desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, juntos até meio-dia. A partir de agora, você junto comigo, conferindo as informações através das nossas fanpages no Facebook, aplicativos Radiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. Você acompanha também através da Irapuá Web Rádio, levando o nosso som para toda a cidade ali de Crateús e também para todo esse mundão. Ainda para a cidade de Ararendá também, sintonizada a partir da Irapuá Web Rádio, conferindo o programa direto ao ponto. 10 horas 6 minutos, a partir de agora você participa também, mandando a sua mensagem de voz, de texto, através do nosso WhatsApp, o 99361-1909. O DDD é 88 99361-1909. E atenção para os destaques. Hoje, dia 23 de agosto de 2023, hoje é uma quarta-feira. Reunião da CPI dos atos golpistas foi cancelada ainda no dia de ontem. Sessão será remarcada para quinta-feira, daqui a pouco. Essas informações. Banco Central divulga novo caso de vazamento de chaves Pix. Tenha muito cuidado, minha gente. Atos de 8 de janeiro. Alexandre de Moraes autoriza PGR a negociar acordos. É uma espécie de delação, né? Entre os acordos está lá se você é réu primário, você tem que dizer que fez aquilo, ou seja, tem que assumir. E aí tem umas regalias, e pode pagar inclusive a pena prestando serviço, desde que seja réu primário. Daqui a pouco a gente traz essa informação. A
Ainda crimes de feminicídio crescem 34% no estado de São Paulo. E isso em todo o Brasil, infelizmente. Ainda a previsão do tempo para hoje aqui em todo o Brasil, inclusive no estado do Ceará. Justiça do Rio tenta resolver impasse de área do Jardim Botânico. STJ aumenta pena de 3 envolvidos no caso Amarildo. Mais do que justo. Daqui a pouco essas informações. Ronaldinho Gaúcho pode ser conduzido a depor de forma coercitiva. Daqui a pouco saber por que desse depoimento. Ainda você vai conferir, Lula continua na missão, aonde na reunião dos BRICS, e fala inclusive de uma moeda para os países que fazem o BRICS. Eu não sei se uma moeda só para esses países valeria a pena, né? Teria que ser bastante forte, né, para permanecer aí, né, na questão mundial. Mas daqui a pouco essas informações, você vai conferir ainda as informações do que aconteceu de ontem para hoje na região aqui, Sertões e Crateús, que faz o 7º BPM, trazendo o plantão policial. Inclusive agora há pouco, né, um filho de um companheiro nosso, ex-companheiro de guarda, e hoje faz parte da Polícia Militar, havia desaparecido um dos seus filhos, seu filho. Daqui a pouco informações, inclusive já localizaram o mesmo. Daqui a pouco a gente traz essas informações. E rápido, né? O pessoal começou a agir, amigos, familiares, enfim, divulgando aí a imagem do garoto, que tem 20 anos, e o mesmo já foi encontrado, né? Está sendo já abordado, quase que agora, nesse exato momento. Daqui a pouco essas informações aqui no programa. Você vai conferir também a área esportiva que aconteceu de ontem para hoje. Hoje também temos rodada aí, portanto, da Sul-Americana e também da Libertadores. 10h10, ainda as manchetes do Jornal Diário do Nordeste e também o Jornal O Povo aqui do estado do Ceará. São essas e outras que você confere aqui dentro do nosso programa até meio-dia, aqui pela sua CN Mix, direto do município de Novo Oriente. Dez horas 11 minutos, já começo mandando um bom dia para o nosso amigo companheiro José Ribeiro, Otaviano, homem é lá de Quiterianópolis, está ligado aí curtindo o nosso programa. Muito obrigado a você, toda a turma aí de Quiterianópolis, aí sempre aí junto com a gente. Como é que tá a política aí, Zé Ribeiro? A correria, já estão aí antecedendo alguma coisa para as eleições do ano vindouro? Se aproximando, como é que tá aí as conjecturas em relação aí à oposição e situação? Amigo Zé Ribeiro, lá de Quiterianópolis, um abraço. 10h11, 10h11. Você que está acompanhando a gente também através das nossas fanpages, muito obrigado a você pelo carinho e sempre pela companhia, sempre aí junto com a gente aqui através do nosso programa, da nossa programação. A gente começa falando aqui desse caso aqui, né, do filho do Harrison, ele que faz parte da Polícia Militar do estado do Ceará, inclusive ele da cidade de Crateús, né? Seu filho estava desaparecido. O nome do filho dele é o Nicholas Cartney, de 20 anos, tinha sido visto ontem, né, por sua vez, por volta de 11 horas,
quando o mesmo saiu de sua residência ali nos Venâncios, na cidade de Crateús. Então foi mobilizado aí, né, aqui nas redes sociais, enfim. Inclusive esse rapaz aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você tá olhando, vendo direitinho aí, ó, focando, certo? Esse garoto de 20 anos que felizmente já foi localizado. Foi pego informações aí com a polícia, enfim, polícia civil, e tinham visto ele por último em volta ali da rodoviária, até porque aí a sua mãe parece que está residindo em São Paulo, né? E acho que talvez deu na cabeça dele de querer ir ver a mãe, né? Alguma coisa parecida. E já localizaram o mesmo, está a caminho aí, próximo lá de Feira de Santana. Está num ônibus, esse ônibus a qualquer momento pode ser aí abordado, enfim, para reaver, né, este garoto aí, esse jovem aí de 20 anos, né, que saiu aí, né, sem dar informação, principalmente para seu pai e familiares. Mas que bom, né, que não aconteceu nada demais, que hoje em dia a gente fica bastante preocupado, né, quando se acontece alguém sumir. Quando alguém some, a gente já pensa algo pior, enfim, já se desespera, mas graças a Deus que isso foi só uma questão mesmo de localização, enfim, a questão familiar. São 10 horas 14 minutos, 10 e 14, obrigado, você meu querido e minha querida, tá ligado com a gente, nosso WhatsApp é o 993611909, o DDD é 88, para você mandar aí a sua mensagem de voz ou de texto aqui dentro do nosso programa. E para começar trazendo informações, hoje o clima tá bonito, bastante vento, né, para amenizar aí a temperatura, e vamos trazer, para começar aí, o clima, a previsão do tempo aí para esta quarta-feira, hoje, dia 23, em todo o Brasil. Previsão do tempo para quarta-feira, 23 de agosto. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quarta-feira sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 32 graus. A umidade do ar fica entre 15% e 65%. Goiânia, em Goiás, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 16 e 35 graus. A umidade do ar registra de 15% a 60%. Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 38 graus. A umidade relativa do ar vai de 25% a 85%. Senador Sá, no Ceará, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 22 a 35 graus e a umidade do ar marca de 30% a 90%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 36 graus. A umidade do ar vai de 35% a 90%. Aveiro, no Pará, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila entre 24 e 37 graus. E a umidade do ar gira em torno de 30% a 75%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro apresenta sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 22 e 37 graus e a umidade relativa do ar vai de 20% a 80%. Iturama, em Minas Gerais, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura fica entre 20 e 37 graus e a umidade do ar oscila de 10% a 70%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem nesta quarta-feira sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 30% a 70%. Porto Alegre, capital gaúcha, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 15 e 18 graus. A umidade relativa do ar vai de 80% a 90%.
Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 23 de agosto, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Valeu, obrigado. Aqui continua, muito sol e quintura aí, as informações do Vladimir. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu companheiro também ligado com a gente, a Cis Moreira. Bora, Cis, um abraço. O Jansen também tá ligado com a gente ali no bairro dos Venâncios, lá na cidade de Crateús. Um abraço aí, a turma de Crateús, obrigado pela companhia aqui através das nossas fanpages aqui no Facebook. Até meio-dia eu tô por aqui, programa Direto ao Ponto, levando a informação para você que liga e se liga aqui com a gente. Nosso WhatsApp, mandar sua mensagem de voz ou texto aí, seja fazendo a sua reclamação, a sua reivindicação ou só mandando um alô, é o DDD 88-99361-1909, até meio-dia. Falando em CPI, 8 de janeiro, falando em confusões dos relógios, confusão aí das joias para o Bolsonaro. Bolsonaro agora disse que, ou pelo menos a gente prevê, que a sua defesa será em cima de um relógio que parece que o Lula também não colocou, enfim, como recebimento, ou seja, não registrou. É um não é Rolex não, é outra marca, enfim, que custa em torno de não sei se é 4 mil e poucos reais, 400 mil reais, é algo assim esse em torno, não chega a passar de muito dinheiro não, 1 milhão não, né? E aí, segundo informações, será uma das deixas, né, para dizer que o Lula também está errado nesse quesito, mas ontem mesmo eu repassei algumas informações, inclusive de que o Lula, entre esses brinquedos, entre esses presentes recebidos, o Lula não tinha devolvido alguns, porém o mesmo, né, já tinha inclusive parcelado uma dívida aí que tinha, né? Tinha uma dívida com relação a esses presentes que não tinham sido identificados ou devolvidos, e ele parcelou aí em suaves prestações aí com a União, né? Deixa eu mandar um abraço também para minha amiga Franci. Bom dia, Franci. Tá lá nos Patos, ela e toda a família curtindo também o nosso programa. Um abraço. O Elton Viana também tá junto com a gente através aqui do nosso programa. Deixa eu ver aqui, ele tá lá no Rio de Janeiro. Um abraço aí, tá curtindo a nossa programação aqui através da nossa fanpage no Facebook. Eu sei, gente, que isso ainda vai rolar por muito tempo. Um pegou, outro pegou, sempre algum recebeu esse tipo de presente. Não fica e não está bem claro essa questão de devoluções, o que é que pode devolver, o que é que não pode, se é questão pessoal, camisas, essas coisas. Então isso ainda vai rolar por muito tempo, mas vamos ficar na expectativa de ver o que é que vai acontecer. Eita, menina, a festa, né, aí aqui na cidade. Reunião da CPI dos atos golpistas foi cancelada no dia de ontem. Vamos aí à informação. Sem acordo entre oposição e governo, a reunião da CPMI dos atos golpistas desta terça-feira foi cancelada. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, afirmou que com um clima acirrado não houve acordo para a votação dos requerimentos de quebras de sigilos e convocação de novas testemunhas. Eu acreditei que seria possível fazer um acordo, como foram feitos outras vezes. E não tendo um acordo, não há como se votar nada. Eu quero ressaltar que as vezes que houve o acordo foi muito bom, sobretudo para a CPMI. Mais do que para um lado A ou B, foi bom para a CPMI, porque a CPMI ela não pode ficar olhando só a narrativa de um lado ou de outro, a gente sabe. E é preciso que o presidente da CPMI trabalhe o tempo inteiro para que o debate, a investigação, não seja exclusivamente voltado para um lado ou para o outro. Arthur Maia espera que os parlamentares cheguem a um acordo para a votação dos requerimentos nesta quinta-feira ou na próxima semana. Há pedidos de quebra de sigilo de pessoas citadas pelo hacker Walter Delgatti
como a deputada Carla Zambelli, o advogado Frederico Assef e de militares das Forças Armadas. Os pedidos de quebra de sigilo do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro são os que causam maior polêmica entre os parlamentares. Mas o deputado Arthur Maia confirmou 2 depoimentos que já haviam sido aprovados para a próxima semana. O coronel Fábio Augusto Vieira, que comandava a PM do DF em janeiro e atualmente está preso, e o general G. Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. G. Dias pediu demissão do cargo após a divulgação de imagens dele dentro do Palácio do Planalto no dia da invasão em janeiro. Nesta quinta-feira, a CPMI vai ouvir o sargento Luiz Marcos dos Reis, que trabalhava na ajudância de ordens do ex-presidente Bolsonaro e foi preso junto com o coronel Mauro Cid no inquérito das fraudes nos cartões de vacina. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Jesus, por essas informações, né? Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela aí, dessa CPI. Deixa eu mandar um abraço pro Felipe Cabaré. Eita, Felipe, um abraço aí. Tá curtindo o nosso programa também, direto ao ponto, através aqui das nossas fanpages no Facebook. Obrigado aí pelo carinho e pela companhia. Até meio-dia, estamos juntos e misturados aqui pela sua CN Mix, direto aqui do município de Novo Oriente, para todo esse mundão de meu Deus aí, curtindo a nossa programação, né? A você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho e pela sua sintonia. São 10h24, mais informações chegando para você que está aí acompanhando. O Banco Central divulgou novo caso de vazamento de chave Pix. São mais de 200 chaves Pix, portanto, aí vazadas. Vamos ouvir, vamos conferir como se deu aí, portanto, essa informação. O novo caso de vazamento de dados de chaves Pix foi denunciado pelo Banco Central, desta vez envolvendo a Pi Pagamentos. Foram expostas 238 chaves Pix de clientes após falhas em sistemas da empresa. Segundo o Banco Central, mecanismos de segurança e de monitoramento do Pix reduziram a extensão dos danos cadastrais vazados. Assim, acabaram sendo expostas apenas 238 chaves Pix, ou menos de 0,00004% de cerca de 630 milhões de chaves cadastradas. A exposição aconteceu em informações cadastrais que não afetam a movimentação de dinheiro. Saldos, senhas e extratos não foram expostos. E o Banco Central já fez o alerta. Os clientes que tiveram dados expostos serão avisados apenas por meio do aplicativo ou do Internet Banking da Pi Pagamentos. Qualquer outra comunicação, como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagens e por e-mail, é golpe. O BC já iniciou investigação. Dependendo da gravidade do caso, poderá ser aplicada multa, suspensão ou até exclusão dos sistemas do Pix. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Muito cuidado, gente. Muito cuidado, que do jeito que está aí, essa bandidagem aí no meio do mundo, nesses meios eletrônicos, né, de internet, tá bem fácil deles pegar aí entrar num celular, pegar a sua chave Pix aí, desenrolar a senha e tudo. E lá você vai, a dor de cabeça. Meu amigo Alex Mello, um abraço. Tá lá em Crateús também ligado com a gente, curtindo aqui a nossa programação, nosso programa através das nossas fanpages aqui no Facebook. Um abraço. Bom dia, meu amigo Germano. Você tá onde hoje? Tá no Piauí? Não voltou ainda não, né? De férias. Um abraço, bom dia, obrigado pelo carinho. É o homem do Piauí, né? Tá aí curtindo as férias. Um abraço para você e toda a família. São 10h27, 10h27 ainda sobre os atos de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes autorizou a PGR a negociar os acordos. Eu vi aí já hoje essa informação também. Inclusive tem algumas práticas que vão ser, né, limitadas, levadas até essas pessoas, para que a pessoa assuma o crime
E porém, né, nessa mesma questão de assumir o crime, tem também a questão de alguns critérios. Se a pessoa aí, por exemplo, for réu primário, enfim, né, para poder também pagar, né, esse crime com, inclusive, serviços prestados, né? A questão aí da justiça. Vamos aí conferir essas informações aqui no programa, às 10h27. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Procuradoria-Geral da República negocie acordo de não persecução penal para cerca de 1.000 investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas em Brasília. Também foi determinada a suspensão pelo prazo de 120 dias das ações penais abertas contra os eventuais beneficiados. As defesas dos réus também poderão procurar a PGR para formalizar a tentativa de acordo. Esse tipo de acordo possibilita que o réu não vá a julgamento. Pelo acordo de não persecução penal, acusados de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena mínima de 4 anos, podem confessar os crimes em troca de medidas diversas da prisão, como reparação do dano provocado, entrega dos bens que são frutos do crime, pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade. As ações penais que serão suspensas são resultado do inquérito que investiga os autores intelectuais e as pessoas que instigaram os atos de 8 de janeiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Muito obrigado, Ana Lúcia, por essas informações. Isso aí, gente, né? É um alento, né, para essas pessoas que estão sendo acusadas. Mais uma coisa te diga, induzindo, né, a pessoa a assumir que cometeu, enfim, para só assim ser liberada essa concessão aí para essas pessoas. É tipo assim, assuma. Se você não assumir, o bicho vai pegar e será pior. Será pior, ó. Parece aquele ralinho duro, né, aí, que passa pela cidade de Crateús aí, enfim, aqui pelo estado. São 10h29, 10h29, você está ligado aqui no seu programa Direto ao Ponto até meio-dia, levando as informações até você, através aqui da sua CN Mix. 10h30, eu vou um rápido intervalo, é bem rapidinho. É que nem salário quando sai, né? Acaba rápido, certo? São 10h30. Já já mais informações aqui no Direto ao Ponto para você. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Ciúme! Sexo social amante, mas sinto ciúme! Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes.
10h32, de volta aqui no programa Direto ao Ponto. E olha só, a Índia é o primeiro país a pousar módulo em área escura da Lua. Antigamente, né, naquele primeiro pouso, que segundo o homem foi à Lua, nos Estados Unidos, né, pelos Estados Unidos, enfim, não se tinha as divulgações como hoje, né? Hoje, se acontecer isso, será notoriedade em todo mundo. E dessa feita agora, a gente vê aqui um módulo, né, lá da Índia, pousando no momento da aterrissagem, né? Portanto, aí o pouso lá na Lua, numa parte escura da Lua, né? Segundo informações, o frio chega a menos 248 graus Celsius. Bastante frio, né, gente? Aí, né, tá tudo congelado, né, ali, sei lá. Meio controverso, né? Inclusive essa ida à Lua, muitas pessoas questionam, né? Tipo assim, né? Porque é que naquele tempo, há quantos anos atrás, né, se foi à Lua, e hoje com mais tecnologia, né, mais informações, é tão difícil, né? Tão difícil de chegar lá. Fica os questionamentos, né? Cada um tem o seu, e aí opinião que divergem também, aí é só o que tem pela rede de internet. Bolsonaro admitiu que enviou a empresário mensagem questionando urnas. Ex-presidente ainda pediu a empresário para repassar taxa ao máximo. Fake news, gente, eu sempre rebati e sempre falei que existiu. Besteira a pessoa querer dizer aqui pra mim, ou sei lá, querer defender que não existiu a questão de fake news aí, principalmente aí antes da eleição, né? Nesse intervalo, né, da eleição, portanto. Foi muito fake news, foi lançado aí, e lógico, né, que uns acreditam, outros não, mas não precisa a gente ir longe não, né? Não precisa se ir longe para conferir as informações que foram repassadas, informações errôneas, informações mentirosas, enfim, que caíram inclusive em descrédito, muitas das vezes. Meu amigo Marcelo Agachino também está ligado com a gente. Um abraço, até meio-dia, direto ao ponto aqui pela sua CN Mix, levando a informação até você. Vamos trazer as manchetes do jornal O Povo e também o jornal Diário do Nordeste, aqui do estado do Ceará, para você que está nos acompanhando aí. Eu quero deixar um super abraço, né? E inclusive o estado de saúde do MC Massinho é grave, né? Se agrava, e ele é retirado da fila de transplante de coração. Você tem uma ideia, né? Tá aí. Muita gente tá fazendo muito bafafá, comentando muito, inclusive falando da questão do Fausto Silva, que é um dos também que estão na fila desse transplante de coração. Aí me vem essa daqui, né? Essa informação a respeito do quadro do MC Massinho, que já está há vários dias também internado, né, com problemas de saúde. E o estado de saúde do mesmo se agravou, e ele foi retirado da fila de transplante de coração nessa terça-feira. A equipe de MC Massinho usou as redes sociais do funkeiro para pedir doações de sangue. O cantor está em cuidados intensivos e respirando por aparelhos após cirurgia para implante de um coração artificial em julho deste ano. Com um quadro de infecção generalizado, o cantor teve o nome retirado da fila, porque pelas regras do Sistema Nacional de Transplante, o paciente receptor do órgão precisa estar em condições de suportar uma cirurgia. O caso dele não está, né? Já que ele está com essa infecção. E o MC Massinho está internado aí, foi internado ainda no dia 27 de junho, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. E chegou a ter uma parada cardiorrespiratória em 10 de julho, durante 14 minutos. Não é brincadeira não, né? Você dá uma parada respiratória de 14 minutos e a pessoa fica ali tentando
lhe trazer de volta. Pois é, a gente lamenta, né? Já estava aí tudo certo para o transplante do mesmo, porém com esse quadro de infecção generalizada não tem como se fazer, até porque é como se você tivesse jogando um coração fora. É uma doação dessa que é tão importante. A gente lamenta, portanto. Mídias Crateús também está junto com a gente, curtindo o nosso programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. Até meio-dia, informação precisa, atualizada, você confere aqui dentro do nosso programa, da nossa programação. Dez horas 38 minutos, 10h38, vou trazer para vocês agora, portanto, as informações sobre as manchetes do jornal Diário do Nordeste. Vou começar aqui com o Diário do Nordeste para você que está aí acompanhando aqui o nosso programa. Às 10 horas 38 minutos, 10h38. Quer participar do programa? Só mandar mensagem de voz ou de texto através do nosso WhatsApp 993611909, DDD 88. Vamos às manchetes do Diário do Nordeste. Prefeitura pede que ICMBio suspenda credenciamento de novos transportes de turistas em Jeri. Ali em Jericoacoara, ali a confusão é grande nessa questão aí de meio ambiente, ali das praias. Mulher entra em beco e é sequestrada por integrantes de facção. Suspeitos são presos. Menos mal. Castração e atendimento gratuito. As prioridades de Célio Studat na Secretaria de Proteção Animal. Ceará ainda, 2 pessoas morrem e 5 ficam feridas em colisão de 3 veículos na CE 060. Entenda como funciona a fila de transplantes e por que não há possibilidades de furar a ordem, já que está sendo comentado bastante nesse momento. Ceará tem 142 projetos na Sudene e é o estado do Nordeste com mais ações. Veja principais obras. Ainda é destaque no Diário do Nordeste: Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo. Ex-presidente está sob cuidados de médico pessoal. Exames de rotina, né, que Bolsonaro sempre faz aí durante o ano. Inclusive, Bolsonaro faz harmonização dentária em clínica de Goiânia. É isso, viu? Mais informações: Domingos cita Luiziane e Evandro para 2024 e explica a saída do governo. Não se sentia acolhido. Rapaz, o que vai acontecer agora, nesses finalmente chegando, se aproximando as eleições municipais do ano que vem, com relação à situação e oposição, não está no gibi. É só conferir e ver como vai ficar aí esse entra e sai de partidos. Onda de calor de até 40 graus atinge Ceará e outros 18 estados do Brasil. Veja municípios afetados. Movimento de partidos resgata debate sobre tempo de TV na eleição de Fortaleza. Veja os apoios, já estão brigando até por tempo. A auxiliadora Fechini: o agricultor não parou uma pandemia. A agricultura deveria ser mais valorizada. Facção paulista compartilhava fotos de policiais penais. Portanto, são os destaques do Diário do Nordeste aqui do estado do Ceará. Vamos trazer agora destaques também do jornal O Povo aqui do estado. Informações para você que está aí junto com a gente, curtindo a nossa programação no programa Direto ao Ponto até meio-dia aqui pela sua CN Mix. Vamos ao jornal O Povo. Eumano cria projeto de gratuidade a tutores no Hospital Veterinário da UES. 160 prefeitos cearenses
aderem à paralisação nacional, né? Eram menos, mas alguns já entraram, né? Vamos lá, arcabouço fiscal teve 15 votos a favor na bancada cearense, 2 contra. Em Fortaleza, famílias da etnia venezuelana, o Arão, enfrentam desamparo institucional, falta de saneamento e aluguel caro. Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado em São Paulo e atendido pelo mesmo médico que tratou facada. Mais informações: Sobral lidera indicador de educação no país e Iguatu fica em 4º lugar no ranking. Sem pegar avião, dinamarquês visita todos os países do mundo em 10 anos e compartilha essas aventuras. Ainda no jornal O Povo, menina de 11 anos morre ao cair de cavalo e família leva sua égua de competição para o velório. Acidente entre 2 carros e moto deixa 2 mortos e 5 feridos na CE 060. Esses são alguns dos destaques, portanto, aí do jornal O Povo aqui do estado do Ceará. E 44, sem mais delongas, vamos a mais informações aqui dentro do nosso programa. Aqui o tempo não para, o tempo urge. Crimes de feminicídio crescem 34% no estado de São Paulo. Imagine em todo o país. Vamos a essa matéria aqui dentro do nosso programa. Os crimes de feminicídio cresceram 34% no estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou um aumento de 34% nos casos de feminicídio no estado no primeiro semestre desse ano. Entre janeiro e junho, 111 pessoas foram assassinadas pelo fato de serem mulheres. No mesmo período do ano passado, foram 83. A violência cresceu ainda mais no interior do estado, um salto de quase 45%. Descontando os casos registrados na capital e na região metropolitana, 74 mulheres foram vítimas de feminicídio nas cidades paulistas. No ano passado, foram 51 mulheres. Marisa Sametsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, olha os dados e faz vários questionamentos. Uma das hipóteses é de que mais mulheres estão dispostas a dar um basta a relacionamentos abusivos, só que encontram pela frente homens violentos e armados. Para Marisa, a certeza é de que o feminicídio é o retrato de um fracasso. E será que então nós temos hoje mais homens que estão reagindo com ainda mais violência diante desse basta, desse rompimento, do fim da relação? Homens que não admitem ser contrariados e estão recorrendo à violência extrema. E também nesse contexto, o maior número de armas de fogo nas mãos da população também pode estar contribuindo, né? Mas eu acho que, independentemente dessas considerações, todo feminicídio é um crime evitável. Se houver uma interferência antes que o pior aconteça. Se ocorre um feminicídio, é porque a sociedade e o Estado falharam em proteger essa mulher. Então todos falhamos. E essa vida perdida é um retrato do nosso fracasso. Questionada, a Secretaria de Segurança Pública disse em nota que São Paulo tem a maior estrutura do país de combate à violência contra a mulher, com 140 delegacias de defesa da mulher, e que os crimes podem ser registrados 24 horas por dia pela internet. Mas para Ivone Dias, da Marcha Mundial de Mulheres, essa estrutura é insuficiente, já que em muitas cidades as mulheres não têm a quem recorrer. Ela sugere o uso de recursos que já existem
para evitar mais mortes. A gente tem municípios do interior que não existem, serviços de apoio às mulheres. Muitas vezes ela tem que se deslocar para conseguir fazer um boletim de ocorrência, para conseguir obter uma medida protetiva. Os feminicídios, eles podem ser evitados a partir de um monitoramento da segurança pública, do Poder Judiciário. Existe um questionário onde é avaliado o risco iminente de morte que ela está tendo e a partir daí ser aplicado as medidas de segurança e de proteção à vida dessas mulheres. Além dos feminicídios, também cresceu o número de estupros, uma alta de 7,5% em todo o estado. No primeiro semestre, foram registrados 1.362 casos desse tipo de crime. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane, por essas informações. É por isso que, nessa questão de feminicídio, há-se um trabalho a ser feito, inclusive um deles é deixar a mulher, mas, podemos dizer aqui, à vontade. E para que isso aconteça, está sendo trabalhada essa questão da Casa da Mulher e, lógico, a Delegacia da Mulher, que não existe em todos os lugares ou municípios, Tem que se trabalhar isso, porque muitas das vezes essas mulheres que vão em busca de ajuda, elas são constrangidas, inclusive, na hora de depoimentos em delegacias comuns, porque são feitas por homens, E muitas das vezes acontece algo que não deixa a mulher favorável, principalmente a denunciar aquela questão. E aí, com esses adventos trazidos aí com essas delegacias da mulher e também essas casas da mulher, inclusive está sendo construída uma ali na cidade de Crateús, terá mais apoio, pelo menos com relação a essa questão da Maria da Penha, e enfim, essas questões aí que envolvem a criminalidade contra o sexo feminino. 10h49, a Justiça do Rio tenta resolver impasse de área do Jardim Botânico. Vamos aí à matéria. Vamos lá? 10h49. Um conflito territorial que já dura 4 décadas pode se encaminhar para uma solução. A Comissão Fundiária do Tribunal Regional da 2ª Região avalia a situação de centenas de famílias da comunidade do Horto Florestal, na zona sul do Rio de Janeiro. As terras da União estão atualmente sob o domínio do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que durante esses anos tenta incorporar a área ao parque. A comissão vai promover um diálogo entre os órgãos públicos envolvidos e os representantes da Associação de Moradores e Amigos do Horto para tentar chegar a um entendimento coletivo consensual. Segundo o TRF2, embora a questão seja de interesse coletivo, centenas de ações judiciais individuais de reintegração de posse, ainda da década de 1980, tramitam em diferentes juízos. O presidente da associação, Fábio Dutra, disse que a expectativa é de mudança da relação com a nova gestão do Jardim Botânico, que desde o último dia 7 está sob o comando do economista e ambientalista Sérgio Besserman. E a gente está na tratativa de chegar a uma solução que contemple os reais interesses do Jardim Botânico e a manutenção dessa comunidade histórica. Hoje, a nossa impressão da fala dele na última reunião com o governo federal, a fala dele foi no sentido de atender os anseios do Jardim Botânico com a manutenção da comunidade, que é uma comunidade, diga-se de passagem, até pela sua historicidade, pelas suas raízes de jardineiros. Eu, por exemplo, sou neto de jardineiro, filho de jardineiro, já trabalhei como jardineiro. A gente já tem essa pegada sustentável e ambiental. A ocupação da área do Horto Florestal data do ano de 1808, quando Dom João VI desapropriou um engenho na região para a construção de uma fábrica de pólvora. Em 1811, foram erguidas vilas para a instalação dos trabalhadores da fábrica, já que o local era de difícil acesso. Com a transferência da fábrica para Petrópolis,
Muitas casas dos antigos funcionários foram cedidas, já no século XX, às pessoas que trabalhavam no Jardim Botânico. Atualmente, a comunidade reúne 621 famílias, descendentes de ex-escravizados e de trabalhadores do Jardim Botânico. Em maio, a União pediu ao Tribunal de Contas para suspender as reintegrações de posse, atendendo à solicitação do Ministério do Meio Ambiente e do próprio Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiana, por essas informações. Essa questão aí que é de interesse coletivo, né? Inclusive essas ações aí sempre acontecem aí em torno ali do Jardim Botânico, né? Com relação aí a essa questão de posse, né? Reintegração de posse. E quando se envolve o meio ambiente, né? E justamente nesse quesito tem que também ser trabalhado, conscientizado a população de que o bem maior é feito com a ajuda, a participação de toda a sociedade para com a preservação desses lugares. O STJ aumenta a pena de 3 envolvidos no caso Amarildo. Vamos conferir a informação aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. O Superior Tribunal de Justiça decidiu aumentar o tempo de condenação de 3 policiais militares acusados do desaparecimento e assassinato do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, em 2013, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Por unanimidade, os ministros da 6ª turma do STJ aceitaram recurso do Ministério Público Federal para aumentar as penas determinadas pela Justiça do Rio em 2016. Os policiais foram condenados pelos crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver. A pena do Major Edson Santos, comandante da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha na época do desaparecimento, passou de 13 anos e 7 meses de prisão para 16 anos e 3 meses. Outros 2 soldados também tiveram a pena aumentada em mais de 2 anos. Amarildo desapareceu em julho de 2013 após ser detido por policiais militares e conduzido da porta de sua casa para a sede da UPP. Segundo a Justiça, ele foi torturado e morto pelos agentes e seu corpo nunca foi encontrado. Durante o julgamento, a defesa dos acusados defendeu a anulação das condenações, alegando que as sentenças foram baseadas em depoimentos falsos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado por essas informações. Aqui dentro do nosso programa tem que se correr atrás justamente desse povo mesmo, né? E tem que punir no rigor da lei, seja aumentando aí as penas desses envolvidos aí, coisa que durou bastante tempo, portanto aí, nessa questão do caso do Amarildo, do pedreiro aí Amarildo. Há bastante tempo está aí correndo esse caso na justiça e a gente quer que sim, seja punido as pessoas no rigor total aí da lei. Ronaldinho Gaúcho pode ser conduzido a depor de forma coercitiva. Vamos saber o motivo? Vamos lá. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho pode ser obrigado a testemunhar por condução coercitiva na CPI que apura esquemas de pirâmides financeiras com o uso de criptomoedas. Ronaldinho, com seu irmão Assis e outros sócios da empresa 18K, não atenderam a convocação da CPI e deixaram de comparecer à sessão desta terça-feira. O presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro, reconvocou Ronaldinho e seus sócios para a próxima quinta-feira. Caso faltem novamente, o deputado ameaçou pedir condução coercitiva de Ronaldinho e os sócios. O relator da CPI, o deputado Ricardo Silva, cobrou o testemunho de Ronaldinho e seus sócios. Eles estão se ausentando hoje da CPI de forma irregular. O que a CPI menos quer é buscar condução coercitiva. Mas se for necessário, faremos. E o presidente anunciou de forma correta que na quinta-feira, se não estiverem aqui, nós iremos buscar condução coercitiva, venham com força policial. O tratamento aqui tem que ser o isonômico, nem mais nem menos. E o senhor Ronaldinho tem muito a falar para essa CPI e ao povo brasileiro, ele e seus sócios. A empresa 18K
teria prometido rendimentos de 2% ao dia baseado em operações de moedas digitais. Já o presidente do Santos, Andrés Rueda, compareceu à mesma CPI nesta terça-feira para explicar o contrato de patrocínio do clube com a empresa de cassino e apostas online Blaze, que também é acusada de fraude. Rueda disse que o contrato com o Santos é apenas de patrocínio e que, apesar de ser sigiloso, não vê problema em encaminhar o documento para a CPI. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio. É isso, né? Ronaldinho, meu querido, você mesmo sendo aí popular, sendo conhecido, um ex-jogador, enfim, de renome mundial, você tem que comparecer, rapaz, as tratativas aí, mesmo que você não deva nada, mas tem que ir. Quando é chamado, né, não pode deixar de comparecer a um depoimento desse tipo não. Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Dejan. Fala aí, Dejan, tá lá em São Paulo, ligado com a gente. Uma ótima quarta-feira para você, família. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Vamos mais informações chegando aqui, o tempo não para. São 10h58. Lula pede união do BRICS pelo fim da guerra na Ucrânia. Vamos conferir aí o que falou aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bora, cadê? Deixa eu atualizar aqui, né? Bora, Lula! Bora falar aí, deixa eu ver aqui. 10h58. Deixa eu só atualizar aqui, gente, pra gente conferir essa informação. Foi um dos seus diálogos lá na reunião dos BRICS, onde Lula falou da questão da guerra, mais uma vez, não citando aí diretamente a Ucrânia, né? Vamos lá. Vamos à matéria. O presidente Lula pediu tá Vamos lá. Com mais uma crítica ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o presidente Lula pediu à união de países do BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, pelo fim da guerra na Ucrânia. Para ele, a busca pela paz é um dever coletivo. A guerra da Ucrânia evidencia as limitações do Conselho de Segurança. Muitos outros conflitos e crises não recebem a atenção devida. Não podemos nos furtar a tratar o principal conflito da atualidade que ocorre na Ucrânia e tem efeitos globais. Achamos positivo que um número crescente de países, entre eles os países dos BRICS, também esteja engajado em contato direto com Moscou ou com Kiev. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo. É o que ele disse nesta quarta-feira durante o discurso na sessão plenária da 15ª Cúpula do BRICS em Joanesburgo, África do Sul. Lula voltou a citar a agenda climática e destacou a importância de uma governança global no cumprimento dos acordos pelo clima e a responsabilidade de países desenvolvidos. É muito difícil combater a mudança do clima, enquanto tantos países em desenvolvimento ainda lidam com a fome, a pobreza e outros tipos de violência. Os grandes responsáveis pelas emissões de carbono que causaram a crise climática foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e alimentaram o extrativismo colonial predatório. Eles têm uma dívida histórica com o planeta Terra e com a humanidade. Precisamos valorizar o Acordo de Paris e a Convenção do Clima, em vez de terceirizar as responsabilidades climáticas para o sul global. O presidente Lula defendeu a criação de um sistema financeiro internacional, de uma moeda comum, e destacou a importância do novo Banco de Desenvolvimento. Precisamos de um sistema financeiro internacional que, ao invés de alimentar as desigualdades, ajude os países de baixa e média renda a implementarem mudanças estruturais. É inadmissível que os países em desenvolvimento sejam penalizados com juros até 8 vezes mais altos do que os que cobrados países ricos. Por meio do novo Banco de Desenvolvimento, podemos oferecer alternativas próprias de financiamento adequadas às necessidades do sul global. A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros dos BRICS aumenta nossas opções de pagamento e reduzem nossas vulnerabilidades.
O novo Banco de Desenvolvimento é o nome do Banco de Desenvolvimento Multilateral, criado pelos 5 países do BRICS e é comandado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Lula também citou as desigualdades de gênero que o mundo ainda enfrenta. Para ele, o pleno desenvolvimento econômico e social só vai acontecer com o empoderamento e a valorização das mulheres. O presidente brasileiro também mencionou outro assunto a ser discutido entre os demais líderes, a entrada de outras nações no BRICS. Segundo ele, o interesse de vários países é reconhecimento da relevância do bloco que deve atuar nas preocupações do chamado Sul Global. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara, por essas informações e continua por lá o Lula. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Francisco Souza, lá de Crateús, o homem da Rádio Cultura de Crateús, está ligado com a gente. Um abração, obrigado pelo carinho. Meu amigo também Adriano Rodrigues, tá curtindo através aí das nossas fanpages, o nosso programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix. São 11h02, 11h02. Eu vou um rápido intervalo e eu volto com mais informações aqui dentro do nosso Direto ao Ponto. Até meio-dia, nós estamos juntos e misturados. Meu amigo Francisco também mandou mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, 993611909. Ele disse, Claudemir, matam mulheres porque as leis são fracas. Amigo Claudemir, bom dia. Bom dia, seu Francisco, um abraço para o senhor. O senhor tem toda a razão. As leis, não é que as leis são fracas, as leis deixam brechas. Muita gente diz que o sistema jurídico, né, judicial, enfim, ele é arcaico. A gente sabe disso, que é daquele 1900 e tarará. Porém, essas brechas parece que foram feitas de propósito, para que se pudessem trabalhar em cima delas, né? Questão de advogados, enfim, para poder liberar aquelas pessoas com mais conhecimento, e de lá para cá vem acontecendo isso, né? Nunca há-se uma modificação no sistema aí da justiça para deixar mais branda. A questão da lei aí de feminicídio, da Maria da Penha, tem se tentado deixar ela mais acessível, mais branda, para que possa se evitar essa questão. Mas parece que quando mais se mexe, parece que aumenta, né, e não inibe essa questão aí, infelizmente. São 11h04, volto já. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Sumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Horas, confira o seu horário pelo nosso 11h06. Daqui a pouco a área policial e também esportiva aqui dentro do nosso programa. Foz do Amazonas, AGU publica parecer contra argumento do IBAMA. A confusão aí sobre a questão, né, ambiental
Vamos lá, vamos conferir aqui. Inclusive aí com relação à produção de petróleo, né? A Petrobras aí está tentando retirar ali o petróleo ali da foz do Amazonas, e aí a AGU, enfim, o IBAMA, né, está tentando não conceder essa licença ambiental, e estão entrando aí contra para ver se conseguem mais rápido possível essa licença. Vamos a essa matéria. Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos conferir, portanto. A Advocacia Geral da União publicou um parecer contra um dos argumentos do IBAMA para negar o pedido de licenciamento para a Petrobras. A AGU concluiu que a avaliação ambiental de área sedimentar não é obrigatória para liberar a perfuração na região da foz do Rio Amazonas. A falta do estudo também não pode impedir o licenciamento ambiental para exploração e produção de petróleo e gás natural. O parecer foi produzido após solicitação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A AGU se baseou em decisões do Supremo Tribunal Federal, de que a viabilidade ambiental de um empreendimento deve ser atestada no próprio licenciamento e não pela avaliação de área sedimentar. Em resposta ao parecer, a especialista do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, enviou uma nota em que diz que o IBAMA não recomendou o estudo porque é obrigatório, mas porque é importante tecnicamente. Ainda escreveu, abre aspas, o pior é achar que o licenciamento ambiental é um espaço de conciliação de interesses ou de acordos políticos. O licenciamento tem que ser pautado por análises técnicas. Fecha aspas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações aqui dentro do nosso programa. 11 horas, 8 minutos, 11h08 até meio-dia, o programa Direto ao Ponto, levando a informação a você. Está aí, do outro lado, ligado com a gente. Obrigado a você que nos acompanha através dos nossos aplicativos, através das nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Mais uma... Câmara aprova o arcabouço fiscal que substitui atual teto de gastos. Olha aí, uma boa, né? O pessoal estava querendo, estava passando por isso, esse perrengue aí, e a Câmara estava relutando em passar, inclusive o Arthur Lira. Mas graças a Deus foi tudo certo e vamos ver como foi. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto do novo regime fiscal, ou arcabouço fiscal, que substitui o atual teto de gastos e cria novas regras para despesas da União. O texto teve 379 votos a favor e 64 contrários. Os parlamentares aprovaram o parecer do relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que incluiu apenas 2 mudanças aprovadas pelos senadores. Atendendo às demandas lícitas dessas bancadas, ao conjunto do Colégio de Líderes, nós deixamos fora das despesas esses 2 fundos, o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, como também achamos por bem manter nos demais itens que nós votamos na Câmara integralmente, como votamos aqui pela primeira vez na Câmara dos Deputados. A retirada do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e do Fundo Constitucional do Distrito Federal da meta fiscal, feita pelos senadores, foi mantida pela Câmara. Mas as despesas com ciência e tecnologia permanecerão como gastos limitados pela regra fiscal. O líder da oposição, Carlos Jordi, do PL do Rio, considera que a proposta representa uma falta de comprometimento do governo com a questão fiscal. Como se não bastasse termos aumentado tanto a capacidade de gasto público de forma desenfreada pelo governo, agora podemos aumentar em até 60 bilhões o aumento do gasto público. E isso só demonstra a falta de comprometimento do governo com a questão orçamentária, com a responsabilidade fiscal. Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, considera que o novo marco fiscal é fundamental para a geração de novos investimentos no país.
que nós precisamos dele para acabar com o famigerado teto de gastos. A emenda 95 foi destrutiva para a economia, para o orçamento, e esta é uma condição para que a gente acabasse com a emenda 95 e conseguisse partir para um novo conceito de que, ao subir a arrecadação, sobe a despesa. Além disso, houve um direcionamento político e técnico para a subida dos recursos de investimento no Brasil. O novo marco fiscal busca manter as despesas públicas abaixo da receita anual. E caso haja sobras, elas deverão ser usadas para investimentos. Há uma faixa de tolerância para cima ou para baixo de 0,25 pontos percentuais das metas fiscais que serão estabelecidas. O governo federal já estabeleceu a meta de zerar o déficit público em 2024, com a previsão de um superávit de 0,5% para 2025 e 1% para 2026. Caso não consiga cumprir essas metas, o novo regime prevê limitação nas despesas. Para evitar um congelamento das despesas, elas deverão crescer ao menos 0,6% da variação da receita. Independente do aumento da receita, o marco fiscal estabelece um aumento máximo anual de 2,5% das despesas. Uma série de exceções ao teto de gastos foram criadas, como transferências legais para estados e municípios, créditos emergenciais para calamidade pública e a política de valorização do salário mínimo. Com a aprovação pelos deputados, o novo regime fiscal vai para a sanção do presidente Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Valeu, Jesus. Obrigado por essas informações, meu amigo Halisson Bezerra. É o FI. Tá ligado comigo aí, curtindo o nosso programa através da nossa fanpage no Facebook. Parabéns, meu amigo, pelo seu serviço na comunicação para deixar a população atualizada nas manchetes. FI. Um abraço aí para ele, tá ligado com a gente aí através do nosso Facebook. São 11h12, 11h13, até meio-dia, levando as informações para você que acompanha aí, portanto, o nosso programa. Conselhão instala Comissão de Direitos e Democracia. Vamos à matéria. Foi instalada nesta terça-feira a Comissão de Direitos e Democracia do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Conselhão. O objetivo é analisar e debater as políticas públicas prioritárias do governo, aprimorando temas como sistema de justiça e segurança pública, combate ao racismo, defesa e fortalecimento das instituições, combate à desinformação e combate ao discurso de ódio. Durante a instalação da comissão, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ressaltou a importância do grupo para o trabalho do Conselhão. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o debate sobre a democracia é um caminho necessário no atual estágio do Brasil. Após a instalação da comissão, os coordenadores vão criar um plano que vai gerar um relatório de trabalho a ser apresentado no final do ano. Essa é a 4ª comissão instalada do total de 5 que integrarão o Conselhão. Já foram criadas as comissões de assuntos econômicos, de combate às desigualdades e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ainda deverá ser instalada a comissão de transformação digital. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. Obrigado por essas informações. E outra informação importante, está sendo debatida há vários dias com relação à questão das tarifas. Não sei se você já prestou atenção naquela questão das bandeiras, bandeira verde, vermelha, enfim, que aparece na sua conta de energia. Muito bem, a ANEEL aprova consulta pública para reduzir bandeira tarifária. Vamos à matéria. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou a abertura de uma consulta pública para discutir a redução em até 36,9% do valor da bandeira tarifária, que é a cobrança e tarifas extras em cenário de escassez. A redução foi possível por 3 motivos. Primeiro, os reservatórios das hidrelétricas estão em níveis confortáveis, além da oferta de energia renovável no país estar em expansão, com a produção de energia eólica e solar em alta, e o preço internacional dos combustíveis fósseis, usado para abastecer as termoelétricas, caiu em relação ao ano passado.
Nesse momento, a proposta não terá impacto na conta de luz, porque desde abril do ano passado, a bandeira tarifária está no nível verde, em que não há tarifas adicionais, e deve permanecer assim até pelo menos o fim do ano. Os interessados podem enviar as contribuições até o dia 6 de outubro para a ANEEL. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. Obrigado, Alessandra, por essas informações aqui dentro do programa. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro já hoje confirmou, nesta quarta-feira, hoje, que enviou uma mensagem, sim, com ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a um empresário. No texto, Bolsonaro insinuava fraude nas eleições e fazer críticas diretas ao ministro Luiz Roberto Barroso. Eu mandei para o Maia. Qual o problema? O ministro Luiz Roberto Barroso tinha falado no exterior sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2021. Eu sempre fui um defensor do voto impresso, disse o ex-presidente à Folha de São Paulo. A mensagem em questão foi enviada por Bolsonaro ao empresário Maia Negri e foi alvo de investigação da Polícia Federal. O ex-presidente foi intimado pela Polícia Federal para depor no âmbito desta apuração. Mandei, qual o problema? Aí, né, como sempre, Bolsonaro aí fala o que diz, o que vem na telha, né? Por isso que responde aí por muitos desses atos. São 11h18, a Anatel reduziu em 40% o número de ligações automáticas feitas por robôs. Vamos à matéria. A Anatel informou nesta terça-feira que reduziu em mais de 40% o número daquelas ligações curtas que as pessoas recebem, feitas por robôs. De acordo com a agência, isso seria fruto de medidas regulatórias que vêm sendo adotadas desde 2019. Para se ter uma ideia do volume dessas ligações, entre junho de 2022 e julho deste ano, mais de 88 bilhões de chamadas telefônicas curtas deixaram de ser realizadas no Brasil. Cristiana Camarati, superintendente de Relações com os Consumidores da Anatel, explica como se dão essas chamadas inoportunas, muitas vezes disparadas automaticamente por robôs. São robôs que disparam uma enormidade de ligações para mais do que 10 consumidores, por exemplo, e aí o primeiro que atende cai a ligação para os demais. Outra ação é que existem empresas especializadas apenas em ligar para aquele número e ver se ele atende. E uma vez que ele atende, há uma marcação no cadastro para receber uma oferta ou um serviço. Moradora de Brasília, a servidora pública Cláudia Machado relata a frequência e o incômodo de receber ligações de telemarketing identificadas pelo código 0303. A gente desbloqueia, depois eles arranjam um jeito, liga de novo. É muito desagradável, incomoda bastante. Às vezes o celular está longe da gente, você corre achando que é alguém da família, chega lá, é esse número. Eu atendi uma única vez e vi que era gravação. Então eu não dou papo, me incomoda bastante mesmo. A superintendente da Anatel explica que desde o ano passado as 26 prestadoras de telecomunicações estão proibidas de realizar mais do que 100 mil chamadas de 3 segundos por dia, sob o risco de serem bloqueadas. Cristiana Camarati, da Anatel, destaca as punições em caso de reincidência da conduta. A reincidência de empresas, o que a Anatel fez e continuará fazendo é a abertura de processos administrativos sancionatórios. As multas podem não chegar até 50 milhões, a depender do porte da empresa e uma série de outros aspectos. Nós estamos com algumas dezenas de processos já instaurados e os primeiros devem ter a primeira decisão em breve. A partir do ano que vem, a Anatel vai iniciar a identificação e autenticação de chamadas recebidas pelo celular. A novidade vai permitir que o cidadão identifique a empresa que está ligando e o assunto da chamada, como explica Cristiana Camarati.
Vou dar aqui o exemplo de um banco. Se ele te ligar, vai aparecer a logo do banco, o nome do banco e o assunto pelo qual ele está te ligando. E isso é a identificação. O banco vai poder te ligar para falar de uma cobrança, para falar uma renovação de um seguro, e esse assunto vai estar descrito. E além disso, vai ter uma autenticação, uma sinalização para o consumidor na rede, dizendo, olha, isso não é fraude. Pode atender. Isso é um banco. Desde o ano passado, o consumidor pode acessar o portal Qual Empresa Me Ligou? Consulta disponível para linhas vinculadas a CNPJs. Para registrar reclamações junto à Anatel, estão disponíveis os seguintes canais: pelo telefone 1331, pelo aplicativo Anatel Consumidor ou site da agência. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela, por essas informações. Obrigado pelo carinho. 10h21. Você está ligado aqui no programa Direto ao Ponto. E olha só, a polícia deverá ouvir a mãe e pai de Larissa Manoela sobre intolerância. Você vê, né? Até que enfim, essas mensagens, enfim, essas trocas de informações que estão sendo divulgadas via televisão, meios de internet, chegaram até a polícia, né, talvez vendo que há abuso, há intolerância, há seja lá o que, né, na questão do tratamento, tanto entre mãe, pai e filha, vão chamar os mesmos para depor a respeito de tudo isso que está sendo jogado diretamente ao público, né, para que se tome ou adote alguma medida no âmbito judicial. Vamos ver o que é que vai dar isso aí ainda, né? 90% dos casos de injúria racial ficam sem indiciamento, diz aí pesquisa. Vamos aí à matéria. 9 em cada 10 casos de injúria racial denunciados à Polícia Federal entre 2000 e 2021 foram concluídos sem indiciamento. A proporção é ainda mais alta nos casos de discriminação e preconceito racial ou religioso, com 92%, e das denúncias de preconceito e discriminação em publicações, que chega a 94%. Os dados foram levantados por um grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal para analisar a questão do racismo na atividade policial federal. Os pesquisadores buscaram mostrar a relação entre a formação policial, a composição das forças e os resultados no enfrentamento desses crimes e no possível viés racial dos agentes. Mas algumas informações obtidas são incompletas. 66% das pessoas detidas pela Polícia Rodoviária Federal entre 2017 e 2022 não tiveram o perfil étnico-racial informado, por exemplo. Também não foi informado o perfil das 66 pessoas mortas por agentes da força no mesmo período, 23 delas apenas do estado do Rio de Janeiro. A pesquisadora Jaqueline Signoretto, da Universidade Federal de São Carlos, que participou da pesquisa, faz algumas recomendações. A gente propõe que sejam adotados protocolos e rotinas de coleta, armazenamento e disponibilização dos dados sobre ações policiais. O Ministério Público Federal tem que cobrar a existência desses protocolos, que se melhorem os protocolos de investigação dos delitos que envolvem racismo, injúria racial e tortura por questões raciais, né? Parece claro que tem baixa capacidade de produzir provas e autoria, né? Tem que melhorar o treinamento policial e tem que melhorar os protocolos de operação. Apesar de ser uma força com a principal atribuição de patrulhar as estradas federais, nos últimos anos a PRF participou de diversas operações de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Entre elas estão algumas das mais mortais da história, como a da Vila Cruzeiro, em maio do ano passado, que deixou 25 mortos. No mesmo mês, agentes da corporação no Sergipe mataram o motociclista Genivaldo Santos, abordado por trafegar sem capacete e colocado dentro de uma viatura transformada em câmara de gás. Durante seminário realizado pelo MPF, o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira,
garantiu que a corporação passa por um momento de afirmação dos direitos humanos e que foi criada uma comissão para tratar do tema. Só reafirmar que a instituição considera os temas de direitos humanos de extrema e fundamental importância para o progresso da instituição, para o futuro da instituição. Mudança de cultura e costumes leva tempo, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente vai estar sempre esperando, sem que qualquer perspectiva de alteração possa existir. A pesquisa analisou também a formação dos agentes e identificou que menos de 2,5% dos conteúdos são dedicados aos direitos humanos. Na Polícia Federal, essa proporção foi de apenas 0,53% entre 2019 e 2021, subindo para 1,14% na formação dos funcionários da Senapem, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, que administra os presídios federais, e chegando a 2,41% no caso da PRF. Mesmo assim, enquanto 150 horas são dedicadas a aulas de tiro e armamentos na PRF, apenas 6 horas versam sobre direitos humanos. De acordo com a policial rodoviária Paris Barbosa, que integrou a pesquisa, a área é abordada em outros conteúdos, mas falta equilíbrio. Um discurso dentro das polícias se instalou de que direitos humanos é transversal. E por ser transversal não precisa ter carga horária, porque todo mundo vai ensinar um pouquinho de direitos humanos. Não é a realidade. A gente precisa adequar o currículo dessas disciplinas em direitos humanos para que elas trabalhem, enfrentem a reprodução institucional do racismo. Os pesquisadores identificaram ainda que a distribuição de brancos e negros entre os agentes penais federais é equilibrada. Mas na Polícia Rodoviária Federal, enquanto há mais de 7.100 agentes brancos, menos de 4.200 são pardos e apenas 308 se declaram como pretos. Além disso, na Polícia Federal, mais de 66% dos servidores em cargos de chefia são brancos e apenas 27,1% são pardos ou pretos. A Polícia Federal foi procurada para comentar os baixos índices de indiciamento por crimes raciais, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. Mas durante o seminário em que os dados foram apresentados, o delegado Lucas Barros Lessa, representando a corporação, disse que dentro do projeto de transformação organizacional está a reformulação da formação policial, com a diminuição de elementos próprios da cultura militar em prol de uma formação mais humanística. A PRF declarou que as recomendações apresentadas pelos pesquisadores serão certamente consideradas para a evolução das práticas do órgão. Já a Senapem disse que disponibiliza aos servidores cursos voltados para diversas temáticas como direitos humanos, diversidades e gênero, e que o tema específico do racismo está no radar para as próximas formações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Obrigado, Tâmara, por essas informações. E depois daquela confusão toda envolvendo a empresa 123 Milhas, o governo agora quer regular o setor de passagens por milhagem. Seria uma boa, até porque haveria e deverá haver fiscalização, né? Então vamos ver se melhora para o público-alvo, que é aqueles que utilizam-se dessas milhas para poderem viajar. Vamos à matéria. 10 horas, ou seja, 11 horas 29 minutos. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, confirmou nesta terça-feira que o governo federal pretende regulamentar o setor de passagens por milhagem. O objetivo é cobrar mais transparência e, assim, prevenir novos problemas, como o da empresa 123 Milhas, que terá de explicar à Secretaria Nacional do Consumidor os motivos que a levaram a cancelar pacotes de viagem e a emissão de passagens com embarque previsto entre setembro e dezembro. Essas companhias fazem anúncios de publicidade dentro dos nossos próprios aeroportos. Então, assim, as pessoas são induzidas a achar que elas têm todo o lastro da gente. Aí chega lá na hora, a gente fala, agora eu não vou mais te devolver e você tem que pegar em outras viagens. Mas eu não quero outra viagem, eu quero aquela viagem que eu havia comprado. Então, esse grau de responsabilidade ainda está mal gerenciado e para isso que serve também o mundo legislativo, se você faz lei para adaptar a essa nova realidade. A afirmação foi feita durante a participação do ministro na abertura da Naval Shore 2023, feira e conferência da indústria marítima.
Márcio França vê o programa do governo Voa Brasil como um possível concorrente da 123 milhas. A ideia é oferecer passagens aéreas durante a baixa temporada por até R$ 200 para pessoas que estiverem há pelo menos um ano sem voar ou que nunca tenham viajado de avião. A previsão é que o programa comece até setembro. O ministro também falou sobre uma possível troca em seu ministério que pode acontecer caso a reforma ministerial anunciada pelo governo se confirme. O presidente Lula é um homem muito sábio e muito experiente. E ele sabe como mexer essas peças e, naturalmente, se ele determinar que é qualquer outro lugar, e para qualquer lugar que ele falar, é o lugar certo, né? Eu tenho dito que no governo do presidente Lula só a Janja é imutável, né? O resto, todo mundo é mutável ali. E acho que é normal. Ele precisa ter os outros partidos com ele. Os partidos que são importantes para a base do governo. Sobre as previsões para o setor marítimo, Márcio França avalia que as perspectivas para os próximos anos são positivas. A nossa expectativa é que a gente continue crescendo no ritmo que estávamos. A área portuária brasileira cresceu 6% nos primeiros 6 meses do ano, um crescimento acima da média das outras atividades. O setor naval conta com recursos oriundos dos planos de investimento da Petrobras, cujo plano estratégico 2023-2027 prevê a injeção de 78 bilhões de dólares para colocar em operação 14 novas plataformas nos próximos 5 anos. O objetivo é ampliar em 15% o volume de investimentos ao longo dos próximos 5 anos, além de injetar cerca de 20 bilhões de dólares em novos afretamentos de plataformas. A Naval Shore acontece até quinta-feira no Expomag, no centro do Rio de Janeiro. É o principal encontro entre indústria marítima, estaleiros, fabricantes e fornecedores do mercado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Obrigado, Tatiana, por essas informações. 11h32, 11h32. Um rápido intervalo. Em seguida, a gente retorna com a área policial aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Que assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Volta agora 11h35, 11h35, mandando um super abraço a você que está nos acompanhando aqui no município de Novo Oriente, assim como toda a região, curtindo aqui a CN Mix e o programa Direto ao Ponto. Até meio-dia, informação para você que liga e se liga com a gente. A gente vai trazer agora as informações da área policial para ver aí o que aconteceu de ontem para hoje aqui no município, região que faz o 7º Batalhão de Polícia aqui
dos Sertões de Crateús. Vamos, portanto, aí conferir o plantão policial. E atenção, ontem por volta das 18h15, a equipe de serviço do destacamento de Poranga recebeu a informação através do 190 pela própria vítima de que um indivíduo havia entrado em sua residência na localidade de Sítio Onça, zona rural ali de Poranga, e ameaçado com uma faca. De imediato a equipe foi até o local, informado e constatou a veracidade da denúncia. O acusado foi abordado pela composição e estava ainda com a faca mencionada pela vítima. As partes foram conduzidas para a sede da 2ª Companhia do 7º BPM na cidade de Nova Russas, onde foi lavrado TCO contra o mesmo, ameaça e porte ilegal de arma branca. A vítima aí trata-se de Maria Neuziane de Souza Ferreira, a mesma nascida em 7/7/2002, natural da cidade de Poranga, endereço Sítio Onça, na cidade de Poranga. Pera aí, rapaz, são 11h37. De volta, 11h38. Ainda no dia de ontem, tivemos por volta das 12h30 a viatura 7646 de Herutaba, composta por CB Lenine e os demais, informando de que na localidade de Angicos, na zona rural daquela cidade, havia uma moto abandonada no mato, à beira de uma estrada carroçável, que chegando ao local, nos deparamos com a referida moto, uma Titan 125 de cor vermelha e placa HUB 7367. E a moto foi conduzida para o destacamento de Herutaba, informando ainda que a mesma não apresenta queixa de roubo, portanto, não deu tempo, né? Portanto, aí é uma Titan placa HUB 7367, cor vermelha. Aí, portanto, encontrada aí lá na cidade de Herutaba. Mais informações a você que está aí junto com a gente, conferindo as informações aqui dentro da nossa programação. Onze horas 39 minutos, 11h39, programa direto ao ponto, as informações, plantão policial, portanto. A notícia também que a gente informa é a questão que a gente tinha anunciado no começo do programa, sobre o desaparecimento, né, do jovem de 20 anos, Nicolas Cartner, que estava desaparecido. Ele viajou aí para a Feira de Santana, ali no estado da Bahia, talvez ia mais distante, né? Porém, aí foi interceptado, que bom, né? Que aí foi encontrado esse jovem que estava sumido desde o dia de ontem, por volta de 11 horas. Mais informações para você que acompanha o nosso programa na área policial. Tivemos 2 pessoas que morreram vítimas de acidente de trânsito ali na cidade de Parambu. Um grave acidente foi registrado no início já da manhã dessa quarta-feira, na CE 277, próxima à entrada da cidade de Parambu. 2 pessoas morreram, portanto, 2 pessoas morreram nesta colisão, né, no local.
identificados como Lucas Teixeira Lima, 17 anos, e Francisco Pereira Ponciano, conhecido como Chagas do Salão. Os dois eram ocupantes de uma motocicleta Honda CG 150 de Cofan, HIB 1775, inscrição de Parambu. Na entrada da cidade houve a colisão com um poste. Os dois homens retornavam de uma caçada e até um cachorro que acompanhava os mesmos também morreu, né, gente, no local. Os órgãos de segurança foram acionados para o local e ainda aguardando mais informações a respeito deste acidente. Né, infelizmente aí, acidente aí, né, aqui na região aqui dos Inhamuns, mais um, né, com vítima fatal, infelizmente. Lá em Parambu também tivemos, né, um grave acidente, né, onde a mulher saiu aí gravemente ferida. Portanto, já ontem, no dia de ontem, na rua Santa Rosa, ali em Parambu, onde houve uma colisão entre um veículo da Secretaria de Assistência Social de Parambu e uma motocicleta bis. A moto era conduzida pela senhora Maria de Almeida Araújo, de 53 anos, residente na Vila Nova. Ela foi socorrida para o Hospital Dr. Cícero Ferreira, onde deu entrada inconsciente, com várias escoriações, múltiplas fraturas na face, TCE e outros ferimentos. Após atendimento, portanto, no setor de emergência, foi realizada a transferência para o IJF em Fortaleza. O carro era dirigido por Ítalo Noronha, que ainda chegou a ser socorrido para o hospital e após o atendimento foi liberado. Portanto, aí, mais um acidente também ocorrido ali na cidade de Parambu. Mais um registro, um foragido da Justiça de Tauá e Quiterianópolis é preso lá em São Paulo. Um trabalho desenvolvido aí pela Polícia Civil do Estado através da Delegacia Regional de Polícia de Itauá, portanto, com apoio da primeira Delegacia de Capturas de São Paulo, resultou na manhã desta terça-feira ontem no cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva em desfavor do indivíduo Geonildo Souza de Freitas, de 22 anos. Um mandado expedido pela Vara Única de Comarca de Quiterianópolis pelo crime de roubo e outro pela primeira vara da Comarca de Itauá pelo crime de estupro. Após investigações realizadas pelos policiais da Delegacia Regional de Itauá, foi possível determinar a provável localização dos indivíduos, sendo que as informações foram repassadas para a primeira Delegacia de Capturas de São Paulo. O alvo foi localizado no bairro Vila Buenos Aires, zona leste de São Paulo, onde os mesmos foram detidos. Para finalizar, ontem tivemos também um acidente de trabalho ali na cidade de Santa Quitéria. Portanto, ontem, né, o trabalhador de uma empresa sofreu um grave acidente na manhã da terça-feira na obra de expansão do novo galpão da fábrica de calçados Democrata em Santa Quitéria. Segundo informações colhidas no local, a vítima caiu de uma altura aproximadamente de 12 metros. Raimundo Bernardino da Silva, 31 anos, natural de Santana do Acaraú, estava mexendo na estrutura metálica do telhado. Em questão de instantes, havia retirado o cinto de segurança, quando teve uma ventania e acabou despencando. Olha aí, no exato momento em que tinha retirado o cinto, ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Municipal, onde foram constatadas fraturas no pé, tíbia e fíbula, antebraço e costela, sendo estabilizado e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral com quadro de saúde estável. As obras na fábrica encontram-se bastante avançada com essas as informações. Tem que ter bastante cuidado, né, gente? Nesses trabalhos, inclusive trabalhando em alturas. E a pessoa não pode vacilar um só segundo, senão acontece o que aconteceu aí, portanto, com este jovem.
as notícias e informações da área policial, portanto, na manhã de hoje, quarta-feira, aqui no programa Direto ao Ponto. Abraço também, eu quero mandar aqui pro meu amigo Aécio Pinho, tá ligado com a gente, bom dia, obrigado pelo carinho através do nosso programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix, através também aí das nossas fanpages no Facebook. Horas 46 minutos, 11h46. Bom dia também aí pro meu amigo Souza, o Pedro, tá ligado com a gente aqui através do nosso programa. Alô Pedro, um abraço. Ana Nunes, essa aqui é minha mãe, gente, um abraço aí pra ela também, tá nos ouvindo através aí da nossa fanpage aqui no Facebook. Um abraço. Vamos já trazer as informações também da área esportiva para você que está acompanhando o nosso programa aqui através do rádio, através também dos nossos aplicativos e das nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho. São 11h47 minutos, 11h47. Vamos trazer aí as informações aí da área esportiva, começando com o Palmeiras, que está na Colômbia para enfrentar o Deportivo Pereira no dia de hoje. Vamos à matéria. O Palmeiras está na Colômbia para enfrentar nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, o Deportivo Pereira. É o primeiro jogo valendo vaga para as semifinais da Libertadores e vai acontecer no estádio Hernán Ramírez Villegas. A cidade de Pereira fica a 300 quilômetros de Bogotá e está a 1.400 metros acima do nível do mar. Para se adaptar logo ao clima e a esta altitude colombiana, a delegação palestrina viajou na segunda tarde no avião da presidente Leila Pereira, com voo direto durando cerca de 6 horas. O Deportivo Pereira chegou às quartas de final da Libertadores depois de eliminar o Independiente del Valle do Equador. Fundada em 1944, o primeiro título na Série A do Campeonato Colombiano veio só em 2022. Neste ano, os comandados do técnico Alejandro Restrepo venceram 10 jogos, empataram 12 e foram derrotados em outros 11. O zagueiro Luan falou do adversário do Verdão nestas quartas de final. E ninguém chega ali por acaso. Se eles estão ali é porque eles têm qualidade, fizeram por onde, tem uma trajetória até chegar ali, então encaramos esse jogo com muito respeito, na casa do nosso adversário, vamos ir lá para tentar sacar um bom resultado, como o nosso professor fala, e na próxima semana temos o jogo na nossa casa, mas pensando agora na casa deles, acredito que vai estar uma atmosfera linda de Libertadores mesmo, e a gente vai lá para fazer o nosso melhor. Dono da melhor campanha desta Libertadores, o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro nas oitavas de final. O Verdão busca o tetracampeonato da competição e vem de 2 vitórias no Brasileirão, contra Cruzeiro e Cuiabá. Recuperado de entorses, Dudu e Gabriel Menino viajaram com a comitiva palmeirense e desta forma a dupla deve fortalecer o Palmeiras na Colômbia. Caso não joguem, como titulares podem ter John e Richard Rios, respectivamente, como substitutos. Quem está fora é Hendrick, expulso na partida contra o Galo. A Rádio Nacional transmite Deportivo Pereira e Palmeiras ao vivo, a partir das 9h15 da noite, com locução de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Obrigado, Rodrigo, por essas informações. Em Mundial, seleção de futebol de cegos se classifica para Paris 2024. Nas quartas de final do Mundial de Birmingham, na Inglaterra, o Brasil teve um jogo difícil contra a França. Depois de uma linda jogada individual de Jardiel, a bola sobrou para Nonato completar para a rede e marcar um único gol da partida. A vitória de 1-0 classificou o quinteto brasileiro para a semifinal.
O adversário será a China e o jogo acontece amanhã, a partir das 2h30 da tarde, no horário de Brasília. Curiosamente, brasileiros e chineses se enfrentaram na semi dos 2 últimos mundiais e nas 2 oportunidades a vitória foi do Brasil. O resultado também valeu à seleção a vaga direta nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. O Mundial da Inglaterra oferece 3 vagas, mas como a China já estava classificada, o Brasil está garantido na Paralimpíada. No ano que vem, na capital francesa, os brasileiros vão tentar manter a hegemonia e conquistar o 6º ouro paralímpico. O Mundial de Birmingham também reúne outras modalidades. No goalball, a seleção brasileira feminina venceu hoje a Alemanha por 11-1 e está garantido nas quartas de final. Essa foi a 3ª vitória do sexteto do Brasil na competição. O próximo desafio será contra os Estados Unidos na quinta-feira. Já as competições do judô paralímpico no Mundial começam amanhã. O Brasil conta com uma delegação de 20 atletas, que vão lutar por medalhas ao longo dos 3 dias de disputa. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Obrigado, Rodrigo, por essas informações aqui no nosso Direto ao Ponto. Confira o seu horário pelo nosso, são 11h52, 11h52, programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix. Trazendo mais informações a respeito aí do futebol aqui dentro do nosso programa. Vamos lá, vamos trazer mais uma aqui. Vamos conferir os resultados, inclusive de ontem para hoje aqui dentro do nosso programa. E vamos começar com a Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude venceu o Mirassol por 1-0. O Criciúma bateu o Vila Nova por 1-0. Copa Libertadores da América. O Internacional foi na altitude de La Paz e venceu o Bolívar por 1-0. Copa Sul-Americana. O Corinthians, jogando em casa, bateu Estudiantes por 1-0. Nesta quarta-feira, Taça Libertadores da América, jogo que a Rádio Nacional transmite. Deportivo Pereira e Palmeiras. Zagueiro do Verdão, Luan, fala da disputa por uma vaga na semifinal da competição. Estamos falando de quartas de final de Libertadores e ninguém chega ali por acaso. Se eles estão ali é porque eles têm qualidade, fizeram por onde, tem uma trajetória até chegar ali. Então, encaramos esse jogo com muito respeito. Na casa do nosso adversário, vamos ir lá para tentar sacar um bom resultado, como o nosso professor fala, e na próxima semana temos o jogo na nossa casa, mas pensando agora na casa deles, acredito que vai estar uma atmosfera linda de Libertadores mesmo, e a gente vai lá para fazer o nosso melhor. Copa Sul-Americana, 7h, horário de Brasília. O Botafogo recebe o Defensa e Justiça no estádio Newton Santos, no Engenhão. Atacante Luiz Henrique fala sobre esse duelo diante da equipe argentina. A gente vai motivado como todos os outros, a gente quer chegar o mais longe possível nessa competição e a gente se preparou bem, o grupo, o treinador, e a gente espera também contar com o apoio da torcida para ir ainda mais forte para esse confronto. A gente tem que tentar fazer um resultado bom em casa e também buscar o resultado fora, mas é um jogo que não vai ser decidido em casa. Acho que são 180 minutos que vai ser muito intenso, vai ser muito brigado. Acho que a torcida vai ter papel fundamental também. Acho que eles podem fazer o caldeirão e deixar os caras bem com medo da gente já em casa, para eles sentir como é que vai ser. Para fechar, 2 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Obrigado, Bruno, por essas informações aqui dentro do nosso programa. É o futebol aqui dentro da nossa programação. Retornando também às outras informações, deixa eu ver aqui, o Rio de Janeiro registra queda no número de mortes violentas no mês de julho. Vamos à matéria. O número de mortes violentas caiu 33% em julho no Rio de Janeiro em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 299 mortes em 2023 contra 445 em julho de 2022. Na análise dos crimes contra a vida, foi observado que no mês passado o Rio de Janeiro também atingiu o menor número de homicídios em 32 anos, considerando o mês de julho,
com uma queda de 30% e redução de 42% das mortes por intervenção de agente do Estado. É o que mostra o levantamento do ISP, Instituto de Segurança Pública, responsável por consolidar a estatística criminal do Estado. O roubo de cargas caiu pela metade no 7º mês do ano, 52%. Foi o menor número de casos para o mês desde 1999. O roubo de veículos apresentou o menor número de casos para o mês desde 1991, com 844 notificações a menos. E os roubos de rua, que são roubo a pedestres, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo, caíram 24%, registrando o menor número para julho desde 2004. Os dados apresentados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado apontam que o número de fuzis tirados das ruas do Rio de Janeiro subiu 53% em julho deste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Obrigado, Solimar, por essas informações, que volte a cair mais e mais aí para diminuir essa questão de violência em todo o país. Em cima dessa questão também, né, que envolve muita questão de uso de drogas, mais uma para finalizar o programa, o STF deve retomar o julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal. Se vai coibir aqueles que andam com pouca droga, se não vão, se vão liberar, enfim, isso para todos, né? Era justamente o que estava sendo debatido no STF. Vamos aí à matéria. Pacientes que usam cannabis medicinal acompanham com atenção o julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal. O Supremo Tribunal Federal deve retomar a análise do tema nesta quarta-feira. Gisele Almada, de 41 anos, usa o óleo derivado da maconha para tratar uma doença crônica rara que causa inflamações na pele. O produto a ajuda a controlar as feridas e as fortes dores. Depois que eu descobri o tratamento com cannabis medicinal, a minha vida mudou. De lesões graves, né, no qual o meu grau é praticamente o 4, eu quase remeti a doença. E é isso, eu quero sim que o STF libere, que a gente possa portar nosso óleo, não passar por constrangimento na rua. Uma das principais dificuldades hoje é o alto preço de produtos à base de cannabis. O psicólogo da AMAMI, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Anderson Matos, diz que uma descriminalização ajudaria os pacientes que quiserem produzir o óleo em casa. Não é uma coisa que tenha um nível de complexidade impossível de se fazer de maneira doméstica. Portanto, pensar que o julgamento agiliza algumas coisas, sim, ele agiliza na medida em que pacientes que gostariam de produzir o seu próprio extrato de cannabis poderiam fazê-lo de maneira doméstica, em casa, plantando suas plantas. Para a diretora de comunicação do Instituto Informacan, Manuela Borges, descriminalizar o porte pode reduzir o preconceito. Ponto-chave é isso, a estigmatização, né? Começa a mexer no imaginário popular e afetar nisso. Olha, essa é uma planta medicinal, o porte dela não é mais crime, então é todo um conceito que começa a mudar a partir da normalização dessa planta que foi criminalizada durante 100 anos. Até o momento, 4 ministros votaram pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O resultado vai ter repercussão geral, ou seja, vai valer para outros casos similares. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. 11h59, chegamos ao fim de mais um programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix. A comunicação e mixagens foi desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, em mais um programa aqui pela sua programação. Lembrando que logo mais à tarde tem o Conrado com o forró aqui pela CN. Um abraço a todos e até a próxima.